Oi, irmãos. É com muita alegria que eu venho aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Antes de eu nascer, eu já fui alvo do milagre do Senhor. Porque quando os médicos me retiraram da barriga da minha mãe, eles falaram que era um feto morto. Então, com os procedimentos que tudo fizeram, conseguiram me reanimar, para a glória do Senhor. Eu tive uma infância muito tranquila, meus pais sempre foram muito do bem, muito legais. Nos ensinaram, a mim e minha irmã, o que era uma pessoa do bem, né? Que ajudasse sempre as pessoas, nunca fizesse mal a ninguém. Só que eles ainda não conheciam a Jesus. O primeiro contato que eu tive, né, com Deus, com a igreja, foi numa escola bíblica de férias. Na igreja, uma amiga da minha mãe me chamou, eu e minha irmã. Eu tinha 7 anos e assim a gente foi para a igreja. E ali, aquele ambiente, a igreja, os cânticos, tudo me atraíram. Eu com 7 anos, mas eu falei assim, eu quero ficar nesse lugar. Então, eu e minha irmã começamos a frequentar essa igreja. Minha mãe também foi tocada pelo Espírito Santo e aceitou a Jesus ali naquele lugar. Então, nós começamos a frequentar muitos anos essa igreja. Eu tinha aceitado Jesus, me batizei com 9 anos de idade, mas eu estava na igreja, mas eu não vivia a santidade real que o Espírito Santo nos pede, né? Eu vivia na igreja uma religiosidade. E os pastores dessa igreja, na época, também estavam saindo dessa igreja e me convidaram para ir com eles para o Espírito Santo. Então, eu fui com eles até o Espírito Santo. Eles foram ali para dirigir uma igreja também. E chegando lá, uma igreja do interior, tudo, e vi, né, o Tiago ali na frente, ministrando o louvor, cantando. Eu não tinha ainda olhos para ele como uma pessoa que eu iria me relacionar, mas eu tinha falado com Deus que eu queria sim uma pessoa de Deus na minha vida, um homem que fosse meu ajudador, um homem que fosse um homem de Deus, que tivesse uma vida no altar. Fiquei lá uns 2 meses, eu fui e a gente começou a ter um contato, eu e o Tiago começamos a conversar e tudo. E ele falou que queria conversar comigo, só que eu pedi um sinal a Deus. Então, quando ele veio conversar comigo, aconteceu exatamente o sinal que eu pedi a Deus. Então, eu vi realmente que era de Deus a gente começar um relacionamento. E entre namoro e noivado e casamento, a gente ficou 4 meses. Nós casamos e assim, foi uma bênção mesmo. E eu fui morar no Espírito Santo e 4 meses de casamento foi uma bênção, tudo direitinho. Sendo que com 4 meses de casado, o Tiago teve uma recaída, como ele já contou até no testemunho dele, ele tinha problemas com drogas, né? Então ele teve uma recaída com 4 meses de casado e ele foi para o centro de recuperação. Só que nesse tempo eu engravidei do João Pedro. Eu passei minha gravidez praticamente quase toda e o Tiago no centro de recuperação. Então Deus assim trouxe o Tiago de volta, restaurado, só que ele não conseguiu ficar muito tempo limpo. E quando eu estava com 8 meses de gravidez, ele teve uma recaída muito feia e eu falei que eu não queria mais ficar no Espírito Santo, eu queria ter o João Pedro aqui no Rio, junto da minha mãe e dos meus pais. Nós chegamos aqui, eu né, grávida, vim e o Tiago estava lá. Aí Deus sempre colocando uma música no meu coração, né? Que eu sempre ouvia, me emocionava muito essa música. Vou cantar um pouquinho. É aquela música assim. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Então, nessa canção, Deus falava muito comigo que não era o fim da minha família, que eu tinha que dar mais uma oportunidade para o Tiago. Então, eu liguei para ele, falei que perdoava ele, para ele vir no nascimento do João Pedro. Ele veio no nascimento do João Pedro. E, assim, João Pedro nasceu, foi uma bênção. Voltamos, quando o João Pedro estava com 2 meses, voltamos para o Espírito Santo. E ali começamos a nossa vida, só que ele teve várias recaídas depois disso. Teve uma última recaída dele que eu fiquei lá, o João tinha 1 ano e pouco, aí eu decidi vir para o Rio definitivo, né? Largar ele e vir para o Rio. E Deus, assim,
me sustentou. Agradeço muito a minha mãe pelo apoio que ela me deu, a mim e o João Pedro. Sim, meus pais foram uma bênção na minha vida nessa época. Vivi esse tempo todo, ficamos separados 4 anos e eu vivendo, criando o João Pedro sem o pai. E foi quando eu conheci a Semente do Amanhã, que eu já tinha participado de uma igreja que era em célula e eu estava procurando uma igreja em célula, porque eu tinha gostado. Então eu fui e vim a primeira vez aqui na Semente do Amanhã com o João. E assim, me identifiquei muito, muito, muito com a igreja, com o amor que as pessoas me acolheram ali naquele dia, né? Eu lembro como se fosse hoje, a salinha das crianças era aqui em cima, com a Gabi e a Natasha, as crianças todas juntas numa sala só, mas assim, eu me identifiquei muito com a Semente do Amanhã. Eu fui lá para o Espírito Santo para levar o João Pedro para vê-lo, aí ele pediu uma nova chance. Aí eu falei assim, então vou falar que é para ele orar 1 ano, que ele não vai querer, porque eu já estava com tudo assinado, né? Minha separação já estava toda assinada, só esperando ele assinar para vir para o tribunal aqui do Rio, né? Aí ele falou que não aceitava isso, queria o casamento dele de volta. Eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. Aí então eu falei assim, vou falar para ele orar 1 ano que ele não vai querer, e ele aceitou. Aí ele, 1 ano era tudo que eu queria, então tá, 1 ano a gente vai orar, vai buscar a Deus e Deus vai restaurar nosso casamento. Aí beleza, viemos para cá. Então, passado esse 1 ano, o Tiago veio e Deus, assim, tem restaurado o nosso casamento. Cada dia Deus tem libertado a minha vida, meu casamento. O Tiago agora tem se tornado verdadeiramente um homem de Deus, um sacerdote na nossa casa. Tem se envolvido com as coisas de Deus, hoje é do ministério de louvor. A nossa vida tem sido transformada e restaurada, né? Que Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Só que às vezes Satanás, ele tenta apagar os nossos sonhos. Ele tenta roubar os nossos sonhos, mas o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você e para mim. As promessas do Senhor não se frustram na nossa vida, independente do tempo, porque o tempo precioso é do Senhor, o tempo certo é do Senhor. Então hoje, assim, para a honra e glória do Senhor, eu tenho uma família restaurada aos pés do Senhor. Hoje meu filho também já está no Ministério Kids de Louvor também, como baterista. E eu sei que isso é só o começo de tudo que Deus tem para a nossa vida. Quero agradecer pela oportunidade que a igreja me deu. Deus está liderando uma célula muito abençoada, que enriquece muito a minha vida, que é Águas Purificadoras. Agradecer muito, muito a Lucélia, que me acompanhou em todo esse tempo. Agradecer a tia Su, a Gabi, os pastores, a pastora Sandra, o pastor Anderson, que a cada dia tem ministrado aos nossos corações. E eu quero dizer para você, nunca desista dos seus sonhos, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Beijão.